Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tudo bom com vocês? Ou boa madrugada, né? Dependendo do horário que você está assistindo. Meu nome é Eliel e vim aqui ser um facilitador para vocês hoje com política internacional. Vamos dar continuidade àquela série de vídeos sobre a relação Brasil com a Argentina, segundo o embaixador Alexandre Candeias. Tá? Eu gravei um vídeo anteriormente falando de uma forma bem breve sobre os 5 momentos. Nesse vídeo, expressamente, falaremos sobre o primeiro momento. Relembrando, antes de começar a brincar, que esse vídeo é voltado para a carreira diplomática. Eu sou um estudante do concurso, né? Um candidato, assim como você, se você estiver assistindo esse vídeo. Então, qualquer erro material, erro fático, pode colocar aqui no chat, a gente comenta, a gente conversa, porque a intenção aqui é sempre aprender, ok? Vamos começar a brincar. Como eu falei no vídeo passado, as relações Brasil e Argentina, assim como as relações Brasil e Estados Unidos, tem algumas fases, não é uma coisa linear em toda a história. Nesse momento, a gente pode meio que dividir essa relação, esse período histórico argentino-Brasil, em 5 momentos. Um primeiro momento, né, que se inicia lá em 1811, com a independência argentina, com o processo de independência argentina, e vai até 1898, tá? Um pouco depois da questão de Palmas, que a gente vai trabalhar aqui em vídeos posteriores. Basicamente é o início das relações bilaterais entre esses dois países, tá? Então, assim, um primeiro momento, ele é caracterizado como sendo uma instabilidade estrutural com uma tendência à rivalidade, herdada principalmente pelos colonizadores. Não sei se você lembra, mas a parte hispânica, a Argentina foi colonizada pelos espanhóis e o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Havia uma certa rivalidade naquela região, na região do Prata. Então, assim, quando a Argentina se tornou independente em 1811, quando o Brasil se tornou independente em 1922, automaticamente eles herdaram essa rivalidade. Por isso que, de acordo com o embaixador Alessandro Candeias, havia uma instabilidade estrutural, estava na estrutura daquelas duas nações, com uma certa tendência de rivalidade, tá? E vai até o finzinho de 1898, tá? Um pouco após a questão de Palmas, foi um litígio arbitrado pelo presidente norte-americano Cleveland, no qual o Barão do Rio Branco se saiu de forma esplendosa e ganhou todo o moral que ele tem, tá? Enfim, vamos tratar essa aula sobre isso. Vai ser rápida, tá? Pretendo que seja rápida para a gente ter tempo para falar sobre as outras coisas, ok? Então, senta aí na cadeira, aguenta tudo, anota o que eu vou falar, vamos começar a brincar. Lembre-se disso, tá? Esse primeiro momento, ele é caracterizado com o início da independência argentina, lá em 1810, 1811, e termina basicamente com a entrada do governo Roca, tá? O presidente argentino. Tá? Então, nesse momento, há aquela instabilidade estrutural que eu falei para vocês, basicamente herdada da relação Portugal-Espanha. Tá? E havia, sim, um predomínio de rivalidade. Alguns fatos importantes que você deve ter em mente foi justamente a Guerra da Cisplatina, tá? Que foi um acontecimento basicamente entre 1825 e 1828. Embora a Argentina tenha ganhado, houve a independência do Uruguai, né? Então acabou que foi uma batalha ganha que não teve tantos resultados, ok? Então a criação de Uruguai, o Estado tampão, meio que aumentou o clima de rivalidade. Nesse caso, a Grã-Bretanha ganhou, né, porque manteve a Bacia do Prata como um rio internacional, da livre navegação. Tá? No entanto, houve um certo rancor. Pô, a Argentina ganhou do Brasil, mas do Império Português, mas acabou que
perdeu, não ganhou elementos fáticos, né? A gente também vai tratar nesse primeiro momento da ascensão de Rosas como governador de Buenos Aires, lá em 1829. Tá? Isso é bastante importante você saber, entrelaçar essas ideias, porque com Rocas há uma busca do fortalecimento da nação argentina. Tá? Ele opõe-se ao projeto de Rivera, que era um projeto centralizador e unificador. Tá? E você também deve se atentar que lá por volta de 1851 e 1852 houve a guerra contra Uribes e Rosas, no qual o Brasil saiu vitorioso. Então, são esses eventos, essas tratativas que iremos trabalhar aqui, nesse primeiro momento de instabilidade estrutural com certa rivalidade. Tá? Então, assim, galera, aquela guerra da Cisplatina que eu falei no início, entre Brasil e Argentina, tá? Que envolveu mais ou menos entre 1825 a 1828, depois um pouquinho da independência brasileira, né, que foi em 1822, o que aconteceu? Formou um novo estado, o estado do Uruguai, né? Que todo mundo conhece aqui é um estado tampão, tá? Naquela ocasião, a Argentina tentou anexar a Cisplatina, tá? Até então era uma província brasileira, mas apesar da resistência brasileira, né, a Argentina acabou vencendo aquela guerra, só que o conflito acabou que movimentando a independência uruguaia, que aconteceu em 1828. Então, assim, a Argentina ganhou, mas não ganhou, de certa forma. Ok? De certa forma, o grande vitorioso foi a Inglaterra, né? Que ela conseguiu manter um estado tampão entre Brasil e Argentina e conseguiu transformar aquelas águas da Bacia do Prata abertas à navegação internacional. Tá? Porque se tivesse a Argentina tivesse ganhado, ela teria o monopólio do Rio do Prata. Isso seria prejudicial aos interesses ingleses à época. Tá? Então, por causa disso, né, houve uma tese da mutilação do território argentino, tá? Por causa dessas tensões que estavam ocorrendo, não somente devido à perda da Cisplatina, vocês têm que entender isso, mas também há uma série de outros territórios que estavam sendo perdidos por outros contenciosos, tá? Como o Paraguai e como Bolívia. Tá? Essa tese ela influenciou diretamente aquele imaginário argentino, aumentando a rivalidade que existia com o Brasil. Tá? O Brasil, apesar do país independente jovem, ele precisou já herdou essa rixa com a Argentina. Tá? Já caminhando um ano depois, 1829, houve a ascensão de Juan Manuel de Rosas, governou como o governador de Buenos Aires desde 1929 a 1852. Ele tinha nessa época, a Argentina era uma verdadeira federação de estados, tá? E a província de Buenos Aires era a mais importante. Então, Rosas ele ficou como governador dessa região mais importante de Buenos Aires. Tá? É importante a gente citar que, sob o governo de Rosas, houve uma grande preocupação em colocar a Argentina como uma potência, elevar o poder da Argentina ao cenário internacional. Foi basicamente o que Rosas tentou fazer. Sobre o projeto de Rivera, né, que era centralizador, unificador, é importante você lembrar que quem foi o primeiro presidente argentino foi Rivera. Eu vou até procurar aqui no Google, porque eu gosto de ter a informação certa, né? Vai que eu erro aqui com vocês, isso não é legal, não. Primeiro presidente argentino, deixa eu ver aqui, estes presidentes argentinos, vamos ver, foi Bernardino Rivera, foi de 1826 a 1827. Vou ver só um ano, né?
Então, esse Bernardino Riva- Rivadavia, lembre, eu falei foi Rivera, né? Rivadavia, caralho, que nome ruim se não falar. Bernardino Rivadavia. Ele tinha um projeto unificador da Argentina, ele tinha um projeto de centralização do país. Mas com a ascensão de Rosas em Buenos Aires, a província mais importante da Argentina, né, ocorreu que houve uma posição contrária, tá? E Rosas era, sim, favorável à posição federalista, à posição descentralizada da Argentina. Tá? O novo presidente ele acreditava que o federalismo deveria ser adotado, porém a Buenos Aires deveria concentrar alguns poderes especiais, como, por exemplo, a capacidade de exercer política externa. Isso é importante, né? Rosas governou de 1829 a 1852, chegando a ser deposto depois, invadido, quando o exército brasileiro invadiu a Argentina e ele teve que ser exilado. Tá? E é justamente esse momento que entra a Guerra Oribe e Rosas, uma guerra que foi entre 1851 e 1852. Por que eu falo datas? É porque tem um colega meu, ele já vai à terceira fase algumas vezes, e ele sempre fala para mim, história, política internacional, são matérias que você tem que pegar fatos, dados e datas, e pessoas. Tem que decorar essas coisas. Então, decora essas coisas aqui, coloca um Anki no Quizlet, decora essas datas, que são datas importantes. Tá? O Brasil entrou nessa guerra contra dois presidentes, né? Do lado, o Manuel Uribe, presidente do Uruguai, e do Juan Rosas, que era governador de Buenos Aires. Então aconteceu mais ou menos o seguinte: o Brasil ele conseguiu invadir os dois territórios, obtendo êxitos nas duas incursões, tá? Conseguindo derrubar os dois presidentes, né? Porque Rosas não era um presidente, mas ele conseguiu destronar os dois presidentes. Isso é bastante importante para a gente saber disso. Tá? Então, para a gente compreender o conflito na sua extensão, eu não vou falar de todo o conflito, mas o que aconteceu? Tem que saber da política do Uruguai. Tá? Ela era dominada pelos colorados, pelos blancos. Tá? E houve uma guerra civil ali. Enquanto os colorados eles eram aliados aos brasileiros, que era basicamente um poder central, federal, os blancos eram aliados argentinos. Tá? Eles dominavam as províncias regionais. Tá? Haviam grandes tensões entre os blancos e os brasileiros, tá? Principalmente por causa de roubo de gado nas fazendas lá do sul, né, do Brasil. O que ocorre? Ocorre que isso gerou um incômodo muito grande para o Brasil, e o interventor Duque de Caxias, tá, considerado o fundador do Exército Brasileiro, ele declarou guerra ao Uruguai. Ele enviou tropas para lá. Tá? Ele conseguiu derrubar o Manuel Uribes, animado com a vitória, né? Pô, ganhou do Uruguai, ele marchou para Buenos Aires e depôs o Rosas também. Então é importante você ver esses dois contextos. Quem entra no lugar de Rosas é Justo Urquiza, que governou basicamente de 1854 a 1860. E ele era aliado do Brasil. E o que fez com que as relações dos dois melhorassem, Brasil e Argentina. Tá? Então, assim, Urquiza, ele era havia um federalismo radical, tá? Ele era aliado ao Brasil. Nesse mesmo momento, houve uma assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, em 1854, demarcando uma aproximação entre Brasil e Argentina. Não é porque eu falei que havia rivalidade nesse primeiro momento que não houve, por exemplo, um momento de melhora dessas relações, principalmente com Urquiza. No contexto desse vídeo, vamos falar também ainda da Guerra do Paraguai, que envolveu Brasil, Argentina e Uruguai de um lado, contra Solano Lopes, paraguaio,
é bastante importante. Tá? O Paraguai tinha um projeto expansionista, e os países ali do entorno, vendo isso, interviram. O Brasil manteve tropas no território paraguaio, tá? Para que não houvesse anexação por parte da Argentina. A gente vai ver isso aqui pormenorizado aqui no vídeo, tá? Quando Rosas caiu e ascendeu Urquiza em 54, meio que o exército brasileiro ele provocou Rosas, derrubou, né? O exército brasileiro derrubou Rosas. Por isso, Urquiza teve uma certa, vamos supor, gratidão à nação brasileira, tá? Se não fosse os brasileiros, ele evidentemente não assumiria o poder. Quando o presidente, a gente viu, né, que o presidente Bernardino Rivadavia, ele tinha um projeto de unificação, tá? E Rosas era contrário a isso. Ele era descentralizado, federação e tal. Do mesmo modo, se Rosas era um federalismo moderado, né, de certa forma, Urquiza era um radical, federalismo totalmente radical. Tá? Ele defendia a descentralização total e não tinha nenhum projeto unificador da Argentina como potência. De certa forma, Urquiza era aliado brasileiro. Tá? E isso fez com que houve a assinatura do Acordo de Amizade, Comércio e Navegação em 1854. Tá? Esse acordo marcou basicamente uma aproximação entre os dois países. Basicamente foi feito entre o Dom Pedro II e Urquiza. Tá? O que se trata? Em 1960, um pouquinho depois do tratado, houve uma guerra civil na Argentina. Uma guerra civil que ganhou o nome de Batalha de Pavón. Foi um conflito entre as forças de Urquiza, que era o presidente, e as forças do Bartolomeu Mitre, que veio a ascender ao poder, né, com o projeto de unificação argentina. O desfecho dessa Batalha de Pavón foi com a vitória de Mitre e dos unificadores em detrimento a Urquiza. Tá? Então, meio que ele saiu do poder. Nesse mesmo contexto, houve a Guerra do Paraguai. Tá? Apesar de Urquiza e Mitre serem opositores, tá? Mitre ele manteve o diálogo com o Brasil por causa da Guerra do Paraguai. Tinha Brasil, Uruguai, Paraguai e Brasil, Uruguai e Argentina de um lado e Paraguai do outro. Tá? Ele condenava a ação paraguaia. A Guerra do Paraguai, galera, ela foi entre 1864 a 1870. Tá? Ocorreu basicamente por causa do projeto expansionista de Solano Lopes. Solano Lopes governou de 62 até 70, basicamente é época de guerra. Tá? E tinha a noção de construir a Grande Paraguai. Grande Paraguai. Era um projeto que meio que preocupava os outros países do entorno daquele Cone Sul ali. Tá? Então, Brasil, Argentina e Uruguai tinham muito medo de projetos expansionistas, tomar território e tal. Então, eles se juntaram e idealizaram a Tríplice Aliança. Conseguiu vencer o Paraguai tranquilo. 3 nações contra 1, cara. Igual mesmo. Tá? Então, a Guerra do Paraguai ela foi um dos motivos, né, que levou ao esgotamento do Império Brasileiro. Você se lembra? Proclamamos nossa independência um pouco depois, 1800, na década de 1880. Tá? Só que, assim, é bom você saber que aquele tratado da Tríplice Aliança entre os países contra o Paraguai, havia algumas coisas que ficaram pendentes. O conflito foi transacionado, tá, entre os governos de Mitre, que foi até 68, e Sarmiento, que entrou de 68 até 74, pegou o finzinho da guerra ali, tá? E quando Sarmiento assumiu, não estava claro se ele realmente ia cumprir o acordo estabelecido por Mitre, o Mitre com o Brasil. Isso manteve uma certa obscuridade. O Brasil manteve as tropas paraguaias para que realmente a Argentina não anexasse alguns outros locais que ela queria anexar antes do tratado firmado da derrotada paraguaia. Tá? Então, lembrando, Guerra Civil Argentina, em 1961,
Batalha de Pavón foi um conflito interno entre forças de Urquiza, Bartolomeu Mitre. Mitre saiu vencedor e tal, governou a Argentina em 62 e 68. Mitre era um aliado do Brasil. Durante a Guerra do Paraguai, eles lutaram juntos. Tá? Só que quando Sarmiento governa a Argentina de 68 a 74, houve um estímulo muito grande da Argentina para investimentos de educação, cultura, formação de uma elite cultural à época. E com o fim da Guerra do Paraguai, marca uma certa volta de rivalidades entre Brasil e Argentina, tá? Justamente porque houve a geração de los 80, geração dos 80, década de 1800 a geração daquela época lá, né? E houve um florescimento econômico grande da Argentina. E ela considerava os outros países como inferiores, se considerava superior aos outros países culturalmente. Tá? Então, isso degradava as relações. Tá? Era uma elite intelectual muito forte. Tá? Enquanto o Brasil ainda era monarquista, tinha debates entre monarquia e republicano, entre escravismo e o trabalho assalariado, a Argentina estava no topo, era superior culturalmente, não tinha essas dificuldades que o Brasil tinha. Tá? Acabou, galera, que fatos importantes sem saber. A primeira conferência pan-americana, que aconteceu entre 1889, mesmo ano da proclamação da independência, né? Foi até anos 90, tá? O Brasil ele defendia a posição da doutrina Monroe, enquanto a Argentina não defendia. A Argentina queria argumentar que a América não era para os americanos, mas a América era para a humanidade. É bastante pertinente você saber disso. Tá, então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu devo ter esquecido. Isso foi falado, América para a Humanidade, foi falado pelo chanceler Sáenz Peña, tá, argentino. Ele era um contraponto à doutrina Monroe, né? Como você já bem sabe. Não podemos esquecer da questão de Palmas, aquela questão que estourou a rivalidade entre os países. Envolvia basicamente a região de Palmas, tá? Que para os argentinos era chamada de Missões. Palmas fica pertinho de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Uma região bem estratégica do Brasil, muito estratégica, né? Era um litígio fronteiriço bastante pertinente para o Brasil ter que ganhar. O Brasil tinha que ganhar aquele conflito. E você deve se lembrar, não sei se você lembra, mas você deve se lembrar do Tratado de Montevidéu, que foi assinado em 1890, onde o primeiro chanceler da República, o Quintino Bocaiúva, que basicamente foi chanceler de 1889 a 1891, tá? Ele, com a intenção de manter esses laços, de aproximar, ele firmou o Tratado de Montevidéu. Basicamente, esse tratado ele repartia Palmas em duas regiões, metade para a Argentina e metade para o Brasil. Só que o Congresso brasileiro não aceitou, não ratificou o Congresso, não ratificou o Tratado de Montevidéu. E acabou que a questão de Palmas ela não foi solucionada. Isso, você tem que saber disso. Acontece que em 1895, tá, houve, 5 anos depois do fracasso, né, do Tratado de Montevidéu, o conflito foi arbitrado pelo presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, que deu um favor ao Brasil. O Brasil ganhou a questão de Palmas, com grande destaque o Barão do Rio Branco, que ele ainda não era chanceler, mas foi responsável por toda a documentação anexada. Isso aumentou muito a desconfiança dos argentinos quanto à posição do Brasil. Muito. Aumentou demais. Tá? Assim como havia aquela triangulação Brasil, Argentina e Estados Unidos. Estados Unidos com o Brasil aumentou o adensamento somente com o americanismo do Barão do Rio Branco. E Estados Unidos com a Argentina o negócio só piorou, as relações só deterioraram. Amigos, o primeiro momento que eu queria tratar com vocês era basicamente esse. Eu acho que o vídeo ficou um pouco extenso,
mas era importante você saber desse contexto histórico, então tratei de 1811 até 1898, tá? Com a ascensão do presidente Roca, do governo Roca. Eu joguei muitas informações para vocês, se não pegarem, repita o vídeo, porque são dados importantes para a terceira fase. Porque, não sei se você percebeu, as terceiras fases estão cobrando bastante a relação Brasil com a Argentina. Cobrou perguntando sobre um presidente argentino, muito específica a questão. Já cobrou também falando da relação Brasil-Argentina. Então, assim, tem que saber esse tema. Tem que saber. Eu vou gravar outros vídeos com 5 momentos. Eu já gravei a introdução e esse primeiro. Se você gostou desse vídeo, curta ele, que é importante para mim. Compartilhe com algum amigo seu, siga o canal se você não é inscrito ainda. E se Deus quiser, nos veremos lá no Instituto Rio Branco, fazendo curso de formação para ser diplomata. Um grande abraço e até outro vídeo.